Olá, pessoas queridas, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de estudo, mais um capítulo desse livro maravilhoso que é a Gênese. Eu sou Fernanda, sou uma das monitoras da Casa Espírita Allan Kardec e a convite da Sandra e da Larissa, nós vamos estudar juntos hoje o capítulo 8, Teoria sobre a Terra. Vamos juntos? Nesse capítulo, Kardec vai falar a respeito de 3 teorias sobre a formação do planeta Terra. Ele vai falar da teoria da condensação, que foi citada no capítulo 6, e vai falar sobre 2 outras teorias. A teoria da projeção, que foi uma teoria de grande credibilidade, e a teoria da incrustação, que também teve a sua repercussão e porque ela faz uma referência sobre a alma da Terra. Vocês já viram com detalhes tanto a formação do sistema solar e da Terra nas aulas da Larissa, no capítulo 6, e nas aulas da Sandra, no capítulo 7. Então, por que será que o Kardec traz esse capítulo e fala sobre essas teorias que já foram derrubadas pela ciência há muito tempo? Será que é só por curiosidade? Talvez a proposta de Kardec para esse capítulo seja mostrar que a evolução do conhecimento e dos conceitos também se constrói aos poucos, passo a passo. Antes, o homem não tinha ferramentas e dispunha apenas da sua inteligência e de observações. Aos poucos, foi construindo ferramentas, que pudesse ajudar nessas observações e, com isso, formular melhor as suas teorias. Hoje, com todo o arsenal e instrumentos que a ciência tem, muitas coisas ainda permanecem obscuras e só serão desvendadas a partir do momento que tivermos capacidade para compreendê-las. Sempre foi assim e assim sempre será. O pensamento sobre a formação da Terra se inicia lá com os filósofos gregos, antes de Cristo, e passou por muitas mentes brilhantes que pouco a pouco foram construindo a base para que a ciência pudesse chegar onde chegou. Tales de Mileto nasceu em 624 a.C. e é considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. Ele é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, que foram os primeiros estudiosos da natureza a formular uma explicação racional sobre o universo, sem recorrer a nada sobrenatural. No naturalismo, foi ele que esboçou o que podemos citar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista. Então, ele disse: o mundo evolui da água por processos naturais. E disse isso aproximadamente quase 2.500 anos antes de Darwin. Então, se hoje algumas teorias parecem absurdas, elas tiveram a sua importância, mesmo que seja pela comprovação de serem absurdas. Mesmo assim, elas foram contribuições importantes para o conhecimento de hoje. Então vamos lá. Kardec trouxe essas teorias em uma ordem, mas em razão da teoria da condensação ser a teoria citada por Galileu no capítulo de uranografia, que aliás foi apresentado com maestria pela Larissa, E também ser essa a teoria cientificamente comprovada e aceita hoje, nós vamos deixar esse item por último, ok? Kardec inicia esse capítulo dizendo que de todas as teorias sobre a origem da Terra que haviam sido formuladas até aquela época, foi a teoria de Buffon que teve mais credibilidade. E quem foi Buffon? Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon, um francês nascido em 1707. Naturalista, matemático, escritor, foi um dos intelectuais mais proeminentes do século XVIII, ao lado de iluministas como Voltaire e Rousseau. Ele foi um dos primeiros a estudar cientificamente a origem das espécies. As suas teorias influenciaram grandes nomes como Lamarck e Darwin. Ele foi autor de História Natural, que foi uma grande obra de 44 volumes de estudos científicos e considerações filosóficas sobre os reinos animal, vegetal e humano. E a teoria elaborada por Buffon foi a teoria da projeção.
ele observou a uniformidade dos planetas, que se movimentavam na mesma direção, do Ocidente para o Oriente e no mesmo plano, e percorriam órbitas cujas inclinações não excediam a 7,5 graus. Buffon concluiu então que eles haviam sido colocados nesse movimento pela mesma causa. Olha só, pessoal, essa gravura é da obra História Natural, né, do capítulo onde o Buffon fala sobre a sua teoria, né? Então, se vocês quiserem acessar, tem o link aqui embaixo, que eu deixei aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, tem outras ilustrações lá. É bem bacana. Então, vamos lá. Segundo ele, o Sol era uma massa incandescente, em fusão, e foi atingido obliquamente por um cometa, que raspou a sua superfície e destacou uma parte, que foi projetada no espaço e dividida em vários fragmentos. Esses fragmentos formaram os planetas, que continuaram a se mover em círculos pela combinação das forças centrípeta e centrífuga, no sentido imprimido pela direção do choque primitivo. Os planetas se resfriaram e se consolidaram proporcionalmente aos seus volumes, até que foi possível o início da vida. Esse resfriamento, porém, segundo Buffon, será gradual e contínuo, até que a Terra seja congelada inteiramente, tornando a vida orgânica impossível. Segundo ele, a Lua já teria passado por esse processo e se tornado um planeta extinto, e isso aconteceria também com o Sol. Ele calculou que a Terra levou 74 mil anos para atingir a sua temperatura atual e levaria 93 mil anos para se extinguir. O desenvolvimento e as novas descobertas da ciência refutaram essa teoria e Kardec destaca alguns pontos para a gente. Primeiro ponto, os cometas. Durante muito tempo se acreditava que os cometas eram corpos sólidos e que pudessem causar destruição caso se chocassem com o planeta. A ciência descobriu, porém, que os cometas são formados de matéria gasosa condensada e bastante rarefeita. Portanto, se oferecem menos resistência que o Sol, não seria possível arrancar uma porção de sua massa em um choque. Segundo ponto, a natureza incandescente do Sol ainda era hipotética. De modo geral, a ciência admitia que o Sol era um globo composto de matéria sólida, rodeada de matéria luminosa, que não estava em contato com a superfície. E o Kardec faz uma observação importante, né, a respeito desse ponto. Ele diz: ainda não existem dados fixados acerca de sua natureza, da natureza do Sol. O alcance dos atuais meios de observação tem permitido um melhor estudo de sua superfície. Então, Kardec destacando aí, né, que a natureza incandescente era realmente ainda hipotética. Terceiro ponto. Na época de Buffon, eram conhecidos apenas 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Posteriormente, foram descobertos outros, dos quais 3 tinham órbitas diferentes e não condiziam então com a hipótese de projeção única. Esses 3 eram Juno, Ceres e Palas. E aqui nós precisamos fazer um adendo. Antes do ano de 2006, não existia nenhuma definição de critérios para o termo planeta que fosse cientificamente aceita. Em agosto de 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu uma definição clara e muitos objetos foram reclassificados. Esses 3 corpos, que haviam sido denominados como planetas, foram reclassificados da seguinte forma: Ceres virou o planeta anão, Juno e Palas foram reclassificados como asteroides. E uma curiosidade:
Em setembro de 2006, a União Astronômica Internacional também incluiu Plutão no catálogo de asteroides. É um fato que gerou aí muitas discussões e muita confusão. Quarto ponto. Os cálculos sobre o resfriamento da Terra foram considerados completamente sem exatidão, desde a descoberta da lei do decréscimo do calor, que estabeleceu que foram necessários milhões de anos para alcançar a temperatura atual da Terra e não apenas 74.000, como havia definido Buffon. E o quinto ponto, conforme dados científicos, em razão da espessura da crosta, o calor interno do globo era parte insignificante da temperatura da superfície, e o calor solar era a ação predominante. Então, a diminuição do calor interno não causaria modificações tão drásticas no planeta. Para que a Terra se congelasse e se tornasse inabitável, seria necessária a extinção do Sol. A teoria da incrustação foi proposta por Jobard e chega a ser divertida. O Kardec diz que apenas cita essa teoria por memória, já que ela não tem nada de científica, e também porque ela teve uma certa repercussão na época. Marcelin Jobard, acredito que seja assim que se pronuncia, nascido em 1792, desempenhou um papel hoje pouco conhecido no desenvolvimento artístico, científico e industrial da Bélgica no século XIX. O Kardec mostra um trecho de uma carta que foi escrita por Jobard e publicada na edição de abril de 1860 da Revista Espírita, em resposta a um artigo que havia sido publicado no mês anterior e citava descobertas e provas científicas e ressaltava a linguagem figurada da Bíblia sobre a origem da Terra e do homem. Jobard escreve então essa carta com a intenção de recuperar a credibilidade da Bíblia aos olhos dos livres pensadores, que assim eram chamados todos aqueles que ousavam questionar ou interpretar a Bíblia de modo diferente do que a Igreja ensinava. Logo em seguida da carta, o Kardec faz uma dissertação sobre o assunto. E o texto que nós estamos vendo, que foi publicado aqui no livro A Gênese, traz muito conteúdo dessa dissertação. Quem tiver interesse e curiosidade em ler esse conteúdo, publicado na Revista Espírita, pode acessar esse endereço digital que está aí na imagem. O Jobard diz, então, na sua carta: segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Isso é contestado pelos geólogos, que através do estudo dos fósseis e das características físicas do planeta, afirmam que esse processo levou milhões de anos. A Bíblia diz a verdade e os geólogos também, conforme esclarecido na obra Chave da Vida, de um simples camponês, o Sr. Michel, onde ele diz que materiais muito antigos foram inseridos na Terra, que é um planeta novo. E ele segue dizendo que no lugar que a Terra ocupa hoje, existia um planeta desconhecido e que a alma da Terra recebeu ordens de reunir seus satélites para formar um novo planeta, conforme as regras do progresso em tudo e por tudo. Mas somente 4 astros concordaram com a união e a Lua se recusou. Auxiliada, então, pelos grandes mensageiros celestes, a alma da Terra lançou um raio magnético atrativo em direção aos satélites, que colocou todos os seres em estado cataléptico. Ao final da união, as águas ocuparam o espaço que deveria ter sido da Lua, as atmosferas se misturaram e os germes cataleptizados começaram a despertar, sendo o homem o último. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a África trouxe a raça negra, a Europa trouxe a raça branca
e a América trouxe a raça vermelha. O que teria trazido a Lua? A raça verde? A raça azul? Os fósseis tão antigos encontrados na Terra, inclusive em lugares onde não poderiam ter vivido, pertenciam aos outros planetas. Então vejam, além de ter todos os dados científicos contra si, essa teoria se complica por si mesma. Ela esquece por completo a questão da origem que pretendeu resolver. Então, ela resolve um problema e cria outro. Ela explica a origem da Terra, né, conforme a Bíblia e os geólogos, mas ela não diz como se formaram os 4 mundos que teriam sido reunidos à Terra. Essa teoria também se coloca contra todas as evidências que a natureza apresenta. Se as coisas tivessem acontecido dessa forma, onde estão os traços dessa união? O núcleo granítico do planeta é uniforme e homogêneo, sem nenhum sinal dessas imensas solduras. Onde estão as diferenças geológicas de cada planeta? As camadas geológicas são idênticas na constituição e na ordem, sem interrupção, atestando que os acontecimentos se deram sobre toda a superfície na mesma época, e não em partes e em épocas diferentes. E onde estaria o mar se a Lua tivesse concordado com a união? Ela mantém a formação do planeta como um milagre, ou melhor, como uma sucessão de milagres, né? Troca os milagres da Bíblia por outros. Como poderia acontecer uma junção assim, sem abalos violentos? E como todos os seres poderiam ter resistido a esses abalos? Como todos os seres se transformaram em meros germes e como voltaram ao seu estado normal? Kardec diz que as leis naturais atestam a formação de maneira completa e racional, capaz de ser deduzida apenas pela observação. Isso prova a justiça de Deus, que põe a verdade à frente de todos, mas nem sempre nós conseguimos enxergar ao mesmo tempo. Uns veem primeiro que os outros. Essa imagem, por exemplo, gente, olha que coisa fantástica. Aqui nós temos à nossa vista 350 milhões de anos de história. Essa estrutura fica na costa irlandesa, separada a 80 metros do continente. É uma pilha estratificada de rochas conhecida como Dumbright ou Forte Quebrado. Essa estrutura se separou do continente em 1393, como resultado das erosões do alto mar. A pilha do mar, como é popularmente conhecida, apresenta camadas sobre camadas de rochas multicoloridas com aproximadamente 50 metros de altura. Os penhascos foram formados no período mississippiano, um termo geológico para a umidade de cerca de 350 milhões de anos atrás, quando as temperaturas do mar em torno da Irlanda eram muito mais elevados do que são hoje. Fantástico, né, gente? Simplesmente maravilhoso. A alma da Terra. Essa questão mereceu um destaque especial nas citações de Kardec, porque a teoria da incrustação está fundamentada na existência de uma alma para os planetas. E essa ideia foi refutada por si mesma, né, segundo Kardec. Bom, o desenvolvimento orgânico está sempre relacionado ao desenvolvimento do princípio intelectual, desde o pólipo ao homem. Né? Pólipo, um animal invertebrado, aquático, de corpo gelatinoso. Então,
a alma, ela precisa de um corpo adequado às suas funções. De que serviria a ostra ter a inteligência do macaco, né, sem órgãos para usufruí-lo? Ou vice-versa. Os seres orgânicos têm vida, nascem, crescem, reproduzem-se e por si mesmo morrem. São providos de órgãos apropriados às suas necessidades, né? Por exemplo, o homem, as plantas, os animais. Os seres inorgânicos não possuem vitalidade e se formam apenas pela agregação da matéria. Então, por exemplo, os minerais, a água, o ar. A matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma, mas nos corpos orgânicos ela tem vitalidade, porque se une ao princípio vital. Se a Terra fosse um ser orgânico, por efeito da sua constituição material, a sua alma haveria de ser ainda muito rudimentar. Porém, essa teoria atribui à Terra uma alma inteligente, dotada de razão e de livre-arbítrio. E como poderia um ser tão superior estar aprisionado num corpo tão rudimentar? Não tem lógica nesse raciocínio. Então, o Kardec diz que devemos considerar a ideia da alma da Terra como fantasiosa. Mas, dentro de todo o contexto da formação do planeta, o Kardec ainda faz aí uma consideração, né, dizendo que nós até poderíamos supor que essa alma seja a coletividade dos espíritos encarregados de elaborar e dirigir os seus elementos constitutivos, ou, melhor ainda, que essa alma seja o espírito ao qual está confiada a direção dos destinos e o progresso moral dos seus habitantes. Missão que só poderia ser cumprida por um ser superior em sabedoria, em conhecimentos e em moral. E nessa condição evolutiva, claro que o ser não vai agir mais por capricho, né? Como a Lua, por exemplo. Então, mesmo assim, esse termo alma não estaria correto, porque esse espírito não estaria encarnado na Terra e nem subordinado à sua matéria. E vamos então para o nosso último item, a teoria da condensação. Na questão 39 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, segundo Kardec, essa era a teoria que a ciência já considerava naquela época como a melhor opção. Ela se justificava, resolvia o maior número de dificuldades e se apoiava no princípio da unidade universal. Então, conforme foi descrito no capítulo 6, Uranografia Geral, que foi ditado por Galileu, a matéria cósmica se condensa sob a forma de uma nebulosa, animada pelas leis universais. As nebulosas formam as estrelas e algumas estrelas dão origem aos planetas, que formam o seu sistema. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida, mas serão dependentes de seu astro gerador. Então, só para relembrar aí, né, a teoria da condensação, nós não vamos detalhar nem nos aprofundar aqui, porque ela já foi muito bem explicada nas aulas anteriores. E como comparação, né, de uma forma bem resumida e bem simplificada, a ciência diz que
o vento estelar varreu a camada de poeira do Sol e esses resíduos formaram a nebulosa solar. Essa nebulosa formou os corpos chamados planetesimais, de tamanhos variados e massas informes. Após milhares de anos, os planetesimais crescem, tornando-se protoplanetas, com tamanhos entre 100 e 1.500 quilômetros e aspecto uniforme. Esses protoplanetas são esferas de material rochoso em fusão que continuaram a atrair corpos menores até se tornarem planetas. A composição e as características dos planetas variam conforme a região em que foram formados, influenciados pelo calor e pelo campo magnético do Sol. Bom, podemos observar que, apesar das nomenclaturas e das definições diferentes, a descrição de Galileu no livro da Gênese está de acordo com o que a ciência acredita hoje. E, se um dia a ciência comprovar algo diferente, conforme nos orientou Kardec, fiquemos com a ciência. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 8. Eu espero ter conseguido transmitir todo o conteúdo proposto por Kardec. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês. Eu me despeço deixando um grande abraço a todos. E gostaria de convidá-los agora para que a gente pudesse fazer uma vibração de amor para o nosso planeta. Vamos lá? Convido todos a fechar os olhos por um instante. Respirar fundo, tranquilizar a mente e o coração. E vamos pensar em Jesus. Pensar em Jesus com muito amor. E agradecer por nos ter presenteado com esse planeta tão maravilhoso que nos acolheu. Nossa casa, nossa escola, nosso hospital. Vamos pensar no quanto é prazeroso apreciar uma bela paisagem, sentir o calor do sol ou aquele friozinho que congela a ponta do nariz. Vamos lembrar que nosso planeta se preparou para nos receber, transformando a sua superfície, sua atmosfera, seu clima. Vamos nos sentir gratos. E nesse momento em que o nosso planeta está evoluindo, vamos dar a nossa contribuição, nos renovando também. E transmitindo vibrações de paz, de amor, para que essa evolução seja conduzida e concretizada ao seu tempo, nas melhores condições que for possível. Sejamos gratos a todos os dias que já passamos aqui, todas as histórias que já vivemos,
todas as lembranças que nós já construímos. Você consegue se lembrar da última vez que parou por 1 minuto num dia bonito? Consegue se lembrar do perfume de uma flor? Vamos olhar, sentir, ouvir e amar o nosso planeta. Devolver a ele um pouquinho de todo o amor que ele já nos presenteou. Pense no nosso planeta e o envolva com todo o seu carinho, todo o seu amor, as tuas melhores vibrações. Obrigada, Jesus. Gratidão.